Donald Trump está planejando uma ordem executiva inédita que levaria à remoção de todos os membros transgêneros das Forças Armadas Americanas, de acordo com autoridades de defesa familiarizadas com o assunto. A ordem pode vir em seu primeiro dia de volta à Casa Branca em 20 de janeiro de 2025, através de uma das centenas de decretos presidenciais esperados no início do governo. Acredita-se que haja cerca de 15 mil militares ativos que são transgêneros. Eles seriam dispensados por motivos médicos, o que determinaria que eles não estavam aptos a servir durante o recrutamento. Isso também levaria à proibição de pessoas trans ingressarem nas Forças Armadas e ocorreria em um momento em que quase todos os ramos das Forças Armadas Americanas não estão conseguindo atingir as metas de recrutamento. Nos últimos anos, Donald Trump criticou as práticas woke nas Forças Armadas, dizendo que alguns oficiais de alta patente estão frequentemente mais interessados em diversidade, equidade e inclusão do que em planejar estratégia de guerra. Espera-se que a proibição seja mais abrangente do que uma ordem semelhante feita durante o seu primeiro mandato, quando Donald Trump impediu que pessoas transgêneras se juntassem às Forças Armadas, mas permitiu que aqueles que já estavam servindo mantivessem seus empregos. Alguns militares dizem que o programa de inclusão estava permitindo soldados ineficientes para a força terrestre seriam aqueles que não cumpriram as qualificações exigidas de militares sem o programa de inclusão. O presidente Joe Biden rescindiu a ordem anterior de Trump, mas desta vez, mesmo aqueles com décadas de serviço serão removidos de seus postos. Segundo as fontes para a mídia The Times, essas pessoas serão forçadas a sair em um momento em que os militares não conseguem recrutar pessoas o suficiente. Somente o Corpo de Fuzileiros Navais está atingindo seus números de recrutamento e algumas pessoas que serão afetadas estão em posições muito seniores, talvez a única força menos elitizada dos Estados Unidos, e que requer muito trabalho braçal, o que os indivíduos woke tentam se afastar. Inclusive, a força dura, como aos Marines, impossibilitaria de alguns soldados woke manter suas atividades exibicionistas nas redes sociais. De acordo com o Pentágono, as políticas de privacidade dificultam a mensuração do número de pessoas trans na ativa, mas cerca de 2.200 militares foram diagnosticados com disforia de gênero em 2021, quando a primeira proibição de Trump foi suspensa. Há então cerca de 1,3 milhão de militares na ativa no total, mas a quantidade de transgêneros ainda é desconhecida. Acredita-se que existam milhares de outros funcionários que se identificam como transgêneros. As instituições de caridade militares, por exemplo, que lutaram contra a proibição de pessoas trans durante o primeiro mandato de Trump, estão cientes de seus planos para uma ação semelhante no novo governo. Segundo uma defensora do movimento woke nas Forças Armadas Americanas, Raquel Brannaman, dispensar abruptamente mais de 15 mil membros do serviço, especialmente considerando que as metas de recrutamento do Exército ficaram aquém em 41 mil recrutas no ano passado, acrescenta encargos administrativos às unidades de combate, prejudica a coesão da unidade e agrava lacunas críticas de habilidades. Ainda segundo ela, haveria um custo financeiro significativo, bem como uma perda de experiência e liderança, que levaria possivelmente 20 anos e bilhões de dólares para substituir. No entanto, ela não mencionou o efeito Trump, que a partir de agora haverá muito mais recrutas e novos contratos para as Forças Armadas. Donald Trump nomeou Pete Hegseth, de 44 anos, como futuro secretário de Defesa. O apresentador da Fox News e oficial veterano de guerra pela Guarda Nacional Americana criticou publicamente a liderança fraca e efeminada nas Forças Armadas e argumentou em um livro recente que o próximo comandante em chefe precisará limpar a casa. Ele também disse que o atendimento médico para pessoal transgênero é uma extravagância que o Pentágono não pode pagar,
acrescentando que focar em questões que afetam apenas um pequeno número de pessoas nas Forças Armadas é um exemplo de loucura trans. Pessoas trans que já servem nas Forças Armadas americanas dizem que, além de causar dificuldades pessoais significativas, uma nova proibição seria desastrosa propriamente para as Forças Armadas, de forma geral. É possível que Donald Trump expulse esses soldados? E quais os problemas financeiros que poderiam ocasionar para o erário público da União? Sim, é possível. E segundo analistas, Donald Trump focaria em uma brecha no regulamento médico das Forças Armadas, que não permitiriam nenhuma doença ou alteração sexual que tornaria o recrutamento inapto. Ou seja, partindo desse pressuposto, a quebra de contrato é possível sem prejuízo para os cofres públicos dos Estados Unidos. Em relação à expulsão, o governo americano recruta soldados por meio de contratos de trabalho, que são acordos juridicamente vinculativos entre o soldado e os militares. A duração do contrato varia de acordo com o serviço e a designação de trabalho, mas pode ser tão curta quanto alguns anos ou tão longa quanto 8 a 10 anos. Além do serviço ativo, os soldados também podem ser obrigados a servir na Individual Ready Reserve. No entanto, apesar de todos os relatos, Karoline Leavitt, a porta-voz da transição Trump-Vance, disse que essas fontes não identificadas ao The Times estão especulando e não têm ideia do que estão realmente falando. Nenhuma decisão sobre esse assunto foi tomada, nenhuma política deve ser considerada oficial, a menos que venha diretamente do presidente Trump ou de seus porta-vozes autorizados. Venha visitar o meu novo canal dedicado a assuntos de geopolítica e defesa, o Analytics, que ainda não foi censurado pelo YouTube. Então me dê um apoio, visite o canal, se inscreva e ative as notificações.